Olá, gente querida, que aqui nos encontra sempre no nosso momento Lobo da Costa. É um prazer novamente estarmos com vocês. E no dia de hoje nós vamos fazer uma entrevista. Daquelas entrevistas legais que a gente já costuma fazer, depois do vídeo que vocês já devem ter assistido, do nosso jantar de 10 anos do Instituto Francisco Lobo da Costa. Então, hoje, um prazer nós entrevistarmos alguém muito especial e querido, que é o João Berneira. Tudo bem, João? Tudo bem, professora Ângela. Primeiro, muito obrigado pelo seu convite, por estar aqui, né? É um prazer, né, receber o convite da senhora. Tá certo. Eu posso dizer que é um prazer para nós também recebermos a tia aqui, né? Eu já fui entrevistada lá pelo João, eu até inclusive já falei para vocês anteriormente, no Papo de Barbearia. Foi a primeira vez que eu entrei numa barbearia, e era barbearia mesmo, mas uma entrevista muito legal do canal que o João tem. E foi ótima a entrevista, muito obrigada também pelaquela entrevista ótima. E também, depois disso, recebi um troféu, né, especial, né, que o João Berneira e também o Marcelo nos entregaram, que é o troféu A Voz em Ação. A Voz em Ação, isso mesmo. Bem, então, vamos propriamente dito, nós já estamos conversando, mas vamos propriamente dito a nossa entrevista. Primeiro aspecto que eu sempre pergunto é: quem é João Berneira? João Berneira. João Berneira é um rapaz jovem, com 64 anos, né? Natural de Pelotas, pai de 4 filhos, policial penal aposentado, 30 anos trabalhando na área penitenciária. É uma grande experiência de vida, né? Sim. Que a gente passa. É um local com bastante turbulência, né? Sim. Mas graças a Deus eu posso dizer missão cumprida, porque eu consegui entrar, estou satisfeito com o meu trabalho que desempenhei, né? A gente procurou fazer um trabalho humano. Sim. Porque a gente ali é o limite, né, de tudo, né? A prisão é o limite do ser humano. Ah, é verdade. E eu sou formado em Direito, minha área é Direito, né? Eu sou natural de Pelotas. Os meus filhos, um é formado em jornalismo, o outro é serviço social, né? E os dois são policial penal. Seguiram. Caíram na mesma. Seguiram o pai. Minha família, quase todos são de policiais, meus irmãos, meu pai foi policial. Então a gente está todos na área de segurança, né? Que bom. E então é isso aí, a segurança é muito importante, né? Para cada município, estado, país, tudo é importante a segurança. É a base, né? Sim. O ser humano tem que se sentir seguro para poder trabalhar, estudar, né? Cumprir os seus afazeres, né? Domésticos, etc. É um trabalho importante, pessoas. Eu sempre digo, eu tenho o programa lá de Minha História, né? Sim. Que no podcast. Então eu procuro trazer as pessoas que desempenham esse trabalho policial, o pessoal do SAMU, entrevistei o pessoal do SAMU, eu fiquei encantado com o pai e a filha, os dois trabalham no SAMU. Sabe? Então, que legal isso. Muito bacana, muito... Bom, é parecido contigo, teu pai, teus filhos. E me tocou muito aquilo ali, uma menina bem nova, né? E trabalhando junto com o pai, salvando vidas. E eu sempre, eu valorizo muito, dou muita importância para as pessoas que estão nessa hora dentro de uma viatura, trabalhando dentro de um SAMU, dentro de um pronto-socorro,
um professor dentro de uma escola. Então, o programa procura valorizar essas pessoas, né, que trabalham no anonimato. É verdade, todas essas profissões são muito benéficas para a sociedade, né? Sim. Às vezes não são tão bem reconhecidas quanto poderiam ser, né? Mas são excelentes. Saúde, educação, né? E especialmente a segurança é importante, né? E eu sempre dizia assim que onde existe educação, existe menos lugares, presídios, etc. Com certeza. Isso é verdade, né? E até menos hospitais, né? Se o nosso povo fosse bem educado para conviver amavelmente, não digo amavelmente, mas solidariamente, né? Com todos, nós teríamos menos problemas em segurança e menos problemas também de hospitalização, porque a pessoa estaria mais Sim. bem educada nessa área e poderia escapar de alguns problemas. Eu tive essa experiência em loco, né? Quando eu fui o diretor do presídio de Pelotas, eu tive 5 anos e meio na direção e eu procurei desenvolver um trabalho social. A gente, em vez de estar naquela opressão ali, mantendo o cara trancado e que não recupera ninguém, eu optei por dar algum trabalho para dar oportunidade de trabalho. Então eu fui um privilegiado, eu digo que eu tive a companhia do Flávio Carril, o senhor Armando Jaquel, a irmã Assunta, e tantas outras pessoas que estiveram lá com a gente. Nós montamos um projeto de trabalho que durou 5 anos e meio, todo o tempo. Então, eu consegui a disciplina do presídio valorizando as pessoas ali. E a gente recuperou muito preso, sabe? Muito. Isso é ótimo, isso é valoroso. Ensinamos profissões lá dentro, a irmã Assunta, com aquele trabalho dela, com aquele carisma. Maravilhosa, como sempre. Que bom que a irmã Assunta está bem agora, né? Está bem, está em Santa Maria. Em Santa 102 Maria, anos, recuperou. 102 anos, recuperou de pneumonia dupla, né? Segunda-feira nós estivemos lá fazendo uma visita a ela, né? Isso. E ela está firme. Tá sentada, conversando, lúcida. Que Graças bom. a Deus. Isso é muito bom, né? E nós apreciamos muito a irmã Assunta, de longa data. Minha mãe também adorava e tudo. Que bom que ela se recuperou. Mas, então, seguindo, já sabemos mais ou menos, mas ele não falou ele só falou rapidamente do programa, mas eu gostaria que tu falasse sobre o que é o Papo de Barbearia para os nossos queridos amigos que nos assistem. O Papo de Barbearia é um canal, um podcast, né? Então ali tem vários segmentos. Durante o dia é um Luiz Carlos, né? Sim. Que coloca músicas, as letras todas falando da história de Pelotas, dos bairros. Que legal, agora estamos na semana ainda, né? Então é bem legal, sabe? Bem interessante. Eu tenho meu filho também, o Leonardo, que eu esqueci. Sim. Meu filho, eu tenho um filho com síndrome de Down. Sim. Minha joia, né? Meu tesouro. É formado no IFSU. Mas que aluno bom! Down formado no IFSU. Ótimo! Design de interiores. E ele tem o programa dele também. Que legal, isso é ótimo. Essa minha entrada no programa do canal Papo de Barbearia eu fui ser entrevistado, né? Sim. E aí eu falei que eu tinha essa vontade de ter um programa onde eu pudesse chamar as pessoas para entrevistar, pessoas que fazem acontecer. E eu tive o privilégio de entrevistar lá, né? Também. Foi uma entrevista maravilhosa. A gente teve uma grande audiência, né? Sim. Tivemos uma aula de Lobo da Costa e Academia maravilhosa aquilo ali. Muitas pessoas de Pelotas, garanto que aprenderam a partir daquele momento ali, né? Que bom! Porque foi uma aula. Eu lhe massacrei, né? Eu estava dizendo que foi uma hora. A duração, 1 hora e 57 minutos, mas foi uma conversa maravilhosa que duraria
Sim, sim, muito mais muito tempo, mais. né? Não, eu nem senti o tempo ali, né? A Foi gente maravilhoso, foi muito ficou bom. conversando bastante, interagindo até com alguns que perguntavam e tal. Isso Interesse foi muito foi legal. bem bacana. E a gente Isso. procura fazer esse trabalho, né, de mostrar Sim. o trabalho de pessoas que fazem acontecer. E parabéns por isso. Isso também nossas entrevistas não deixa de ser o mesmo intuito, né? De mostrar pessoas que fazem algo para melhoria da nossa cultura, né? Especialmente da cultura, mas não só da cultura, educação, medicina, etc, etc. Eu estou frente a uma dessas pessoas, né, Ah, tá bom. que, Tá que bem. luta muito, né, pela divulgação da cultura, né, da arte em Pelotas. E parabenizo, né, por isso. Eu Obrigada, tenho mas acompanhado. o parabéns deve ser recíproco para ti, para todos, para o Carril, para o Marcelo, Porto, que são à frente, né? Sim. E também para os entrevistadores lá, teu filho e outros mais, né? Sim. Isso é importante. Bem, a segunda pergunta é: como conheceste Francisco Lobo da Costa? Eu leio, né? A gente está sempre lendo alguma coisa e eu tenho acompanhado nas redes sociais, já vim acompanhando nas redes sociais do Instituto, né? O trabalho do Instituto, o seu trabalho que é maravilhoso, A gente faz em palavras, né? pouquinho, né? E que nós nos unimos a pessoas importantes que nos ajudam. Como tu também, o nosso diretor, João Ferreira Filho, que está sempre nos Que é um ajudando. privilégio, né? É um Escutar ele cantar aquela música privilégio. do Elvis Presley, né? Isso. A todos os membros do nosso Instituto Francisco Lobo da Costa, que ali nós temos membros valiosos, o Jairo, que está sempre Pessoas movimentando, maravilhosas. a Eleida também, legal. E temos mais, eu estou citando o Jairo e a Eleida por todos aqueles que estão ali nos auxiliando e que estão torcendo pelo nosso instituto e que fazem parte dele. Então, é por isso que a gente consegue, né, alguma coisa em termos de cultura, educação, etc. E este programa aqui, né, com a base no nosso Francisco, era um assim, muito antigo desejo que eu tinha, né, e que o João conseguiu me colocar, né, nesse lindo estúdio aqui, maravilhoso, para realizar esse desejo do Momento Lobo da Costa. E o Momento Lobo da Costa, a gente inicialmente falamos bastante na vida e obra do Lobo, e agora a gente continua falando algumas partes da obra do Lobo, outras partes da vida, e o nosso instituto, que tem o nome dele, né? Então vamos levando, e aspectos culturais importantes, né? Daqui de Pelotas, da região, do estado, etc. E a senhora é uma grande responsável por transmitir, né, essa história, essa linda história, né, de Francisco Lobo da Costa. Uma história... Que Pelotas, né, Pelotas, a cultura de Pelotas é rica, né, a história de Pelotas é rica e muitas vezes o próprio pelotense não às vezes acaba não conhecendo, conhece, né? Eu acho que isso aí era para ter uma base, a grade curricular das escolas de Pelotas, né? Bom, Deveria ter. Quando estava ainda lecionando tanto no IFSU como na Universidade Católica de Pelotas, eu consegui colocar no currículo de letras o nome do nosso querido Francisco Lobo da Costa, tanto no currículo de letras da Universidade Católica, quanto no currículo do IFSU Campus Pelotas, que estava lá, espero que continue, né? Eu continuo lá no Instituto IFSU, né? Com o Instituto, etc., sim, que eu sempre agradeço, né? O IFSU Campus Pelotas, eles nos auxiliam em muitas coisas, inclusive a gráfica do IFSU nos auxilia na publicação
da nossa coletânea, que tem o nome de Caleidoscópio Lobiano. E nós já estamos na 3ª edição. E vai sair, agora já está liberado. Vamos ter essa edição daqui a algumas semanas, eu não posso dizer exatamente a data, mas já está em termos de gráfica, né, realizando. Então, sempre a gente tendo esses auxílios assim e colocando o lobo nestes locais é muito importante. Né? E algo que me deixou muito feliz, apesar de eu não estar, mas na inauguração do Teatro 7 de Abril, eu até fiz um texto sobre isso e coloquei no meu Face, botei a foto também. O Vitor Ramil, que abriu, né, foi o primeiro a abrir, colocou num telão grande atrás dele uma das fotos do Francisco Lobo da Costa. Legal. Então, isso para mim foi muito lisonjeiro, né? E eu me admirei, a surpresa foi ótima. E claro que eu tinha que dizer que o nosso Francisco reinaugurou, né, o 7 de Abril com a sua foto lá, né? Merecidamente. Ele que tanto fez peças teatrais e participou de tantos eventos na sua época, também, né? divulgou, né? E também, infelizmente, no final da sua vida, que foi curta, né? Ele morreu com menos de 35 anos, com 34 anos e quase completando. Ele morreu em 18 de junho, né? E faria 35 no dia 12 de julho, quer dizer, pouco tempo. Mas o nosso Francisco ali também, no final de vida, que infelizmente ele não estava assim tão magnificamente bem financeiramente, etc., e às vezes alcoolizado, ele queria sempre sair desse problema, que não é um problema sério até hoje. Ele foi barrado no 7 de Abril de entrar, né? Isso foi uma tristeza para ele, claro, certamente. E ali ele não... O que foi dito é que ele não estava alcoolizado, ele não estaria com trajes apropriados para um espetáculo. Isso foi no ano de 1883, quando veio uma menina prodígio declamar versos, inclusive do nosso Francisco Lobo da Costa. E aí, infelizmente, a portaria ali não deixou entrar. Né? Que injustiça, né? Mas isso é complicado, né? É por isso que eu fiquei muito agradecida, assim, pelo Vitor Ramil ter escolhido uma foto mesmo do lobo, que há muitas pinturas. Essa é uma pintura do nosso querido Mário Campelo, sim, mas há fotos do lobo mesmo que a gente tem, né? E ele colocou uma foto real do Francisco Lobo da Costa ampliada no fundo dele. Então, isso foi ótimo. Bem, a segunda pergunta que eu vou te falar é quando conhecesse o nosso Instituto Francisco Lobo da Costa? Porque já conhecesse, ele já foi até em Saraus, isso mesmo. Eu participei do Saraus, né? Sim. Maravilhoso lá, um pessoal muito bacana, me senti assim bem à vontade, sabe? As pessoas muito receptivas, E a sua atenção da minha senhora é fora de série. A gente chega lá com à vontade, sempre bem recebido, com sorriso, com carinho. Isso aí faz a gente ficar, né, super bem, né? Que bom, isso que a gente quer. Fui Também foi no... 56 anos, né? Da Academia Sul-Brasileira, no Cacheral. Estava maravilhoso. Isso 10 mesmo. anos
do Instituto. Ah, também. há pouco que vocês Maravilhoso. viram. Então, assim, isso mesmo. Ele já é lobiano, E né? quero Já seguir está fazendo integrante. parte, né? Sim, sim. Dessa equipe, né? Porque o meu amigo Flávio Carril. Sim, já está integrado. cara Flávio é que lobiano a de gente tá carteirinha. a gente está sempre há anos junto, né? A gente se conhece há muito tempo, né? Sim. Eu fui escoteiro, ele é escoteiro também, eu fui escoteiro é. no batalhão Tuiuti em 73, sim, 70, sim. isso faz pouquinho tempo, né? 73, 74, 75, a gente depois, ele fazendo parte do Conselho da Comunidade, a gente Isso. estava sempre trabalhando junto, né, nas reuniões, então a gente vem de longa data, de longa conhecimento. data E o Flávio é maravilhoso. Um beijo, Flávio, ele está sempre conosco no Instituto e ele foi merecidamente agraciado com o Troféu Lobo da Costa, porque ele realmente é alguém que trabalha pela cultura e nos auxilia bastante nos nossos saraus. Eu sempre digo para ele, não, Flávio, não precisa, mas ele vem. Ele é um chefe também, né? Ele vem com doces, com salgados, coisas muito bacana, maravilhosas, é ótimo, excelente. E a Ana Carril, que é a filha dele, ficou assim entusiasmada com o Lobo da Costa, etc. E fez, inclusive, 2 poemas muito bonitos para o Lobo da Costa e ela está no nosso calendoscópio lobiano que legal. 3, que está quase a sair, né? Já terminado, já tá em período de rodagem das folhas, etc., que já está hiper revisado e tudo muito bem. São pessoas que estão sempre, né? É mesmo. Sempre em atividades, né? Sempre estão participando de alguma coisa. O Flávio me auxiliou também muito lá eu estive na coordenação da Casa do Caminho, da Assunta, né? Ela me deu essa missão fiquei 2 anos lá. Sim. E a gente tinha a missão de reorganizar, né? Sim, claro. A irmã estava distante, foi a época que ela saiu de Pelotas, foi para Santa Maria. Então, ela me deu essa missão e a gente foi lá. Meu colega Gonzaga também é outro que a gente está sempre junto, né? Claro. Trabalha junto no presídio, o Flávio, mas... Então, tem um grupo que está sempre em atividade. Então, um está buscando o outro sempre, sabe? Isso é ótimo. Ó, me deram uma missão, vem junto. Vem junto, tem que vir, né? E assim, a gente vai fazendo dia a dia, está sempre envolvido, e aí é bom, né? Isso é ótimo. É bom a gente estar trabalhando pelo próximo, né? E fazendo, né? A gente procura eu sempre procuro, assim, fazer essas reuniões, porque o sarau é com base no sarau em que o Francisco Lobo da Costa participava no século XIX, né? O sarau, o que era? Eram nas casas dos mais ricos de Pelotas, né? E lá ele tocava piano muito bem, ele declamava, quer dizer, ele enfeitava a festa. Sim. E havia também a poesia que ele dizia e havia também doces, salgados, que era alguma coisa. E por isso que o nosso sarau é assim. Nós temos primeiro uma parte musical, né? Quase sempre a cargo do nosso tenor, cantor, Korsovia, aquela música maravilhosa, que é o nosso querido... Nosso grande cantor. Nosso querido João Ferreira Filho, né? E há outros também que participam, como a Márcia Zambrano sim. E outros mais também. Maravilhoso, um momento maravilhoso. Eu acho especial. E depois nós temos a parte de poesia. Então, essa parte de poesia, geralmente são poemas autorais, que nós já temos vários que participam conosco, todos os saraus, e podemos ter muitos mais, é só contatarem conosco, até aqui pelo Momento Lobo da Costa, dizendo, quero o sarau, quero apresentar uma poesia, que a gente entra em contato. Legal. Né? Isso é ótimo. E o final é a confraternização, né? É importante essa confraternização.
Todos os momentos ali são bons. Ah, né? são bons, interessantes. A confraternização a gente pode conversar, né, com os novos ali, que estão ali entrando e com os outros que sempre estão conosco. Isso é muito É um momento importante. maravilhoso. É um momento maravilhoso, especial. E já para completar, já te avisando, nós já temos marcado o nosso próximo sarau. Nesse mês de julho, nós só tivemos, no dia 3, a festa dos 10 anos do Francisco Lobo da Costa, que foi no 3 de julho, no Clube Cacheral. Então, nós não tivemos, nós nunca temos sarau quando a gente tem uma festa de maior peso, porque dá mais trabalho, etc. Então, a gente deixa o mês de julho para a festa do aniversário do Lobo e do Instituto. Em agosto, então, nós já voltaremos com o nosso sarau e já temos uma data, que é o dia 28 de julho. É uma sexta-feira, então eu espero todos que queiram participar. O sarau, como todos já sabem, ele não tem ingresso, ele é livre, né? E nós teremos sempre uma parte musical, uma parte de poesia. Quem quer ler ou interpretar uma poesia tem que se inscrever comigo antes, porque não dá para... Aí, se todos quiserem, não tem tempo. E o final, a nossa confraternização. Então, é um prazer receber todos vocês. Não percam, que é um momento maravilhoso. Eu também acho. Eu sou suspeita, né? Porque eu estou ali há muito tempo, mas eu acho que é um momento maravilhoso. E não dá para esquecer. Dia 28 de agosto. Aí ele tem início às 19h30 e é lá na Sociedade Pelotense Música pela Música, a chamada Fábrica Cultural, né? E que fica na Félix da Cunha, quase esquina mesmo, com a Argolo, né? E a Fábrica Cultural fica entre Argolo e Bento Gonçalves. E ali é 952, eu acho que é. Mas é quase esquina. Bem fácil de achar. É quase esquina com a Argolo. Então fica essa dica aí para vocês, 28 de agosto, 19h30, na Sociedade Música pela Música, que fica na Félix da Cunha, 952, que o nosso diretor já confirmou o número, 952, quase esquina Argolo. Compareçam, vocês vão ficar maravilhados com que bom. O sarau. Bem, então, João, terias mais alguma coisa a dizer para nossos queridos espectadores aqui? Professora, eu não poderia deixar de lhe dizer o grande trabalho que a senhora faz à frente do Instituto Francisco Lobo da Costa, né? Eu fico observando a sua garra ali, a sua luta, essa vontade de transmitir para outras pessoas a importância desse grande pelotense, né? Que deve ser muito reconhecido, né? Por todas as pessoas, por esse... Na época do Francisco, né, no século XIX, o Francisco viveu de 12 de julho de 1853 até 18 de junho de 1888. Essa época ele era hiperpopular. Todo o povo de Pelotas o adorava, etc. Ele era muito festejado. Só, claro, no final da vida, em alguns lugares, por motivos de vestuário, ele não era muito bem aceito, mas era alta sociedade e tal. Então, é outro caso. Mas ele era hiperpopular. Inclusive, todos gostavam muito dele. Isso é importante, né? A gente transmitir para o povo de Pelotas, porque depois, claro, já faz
Ele, se fosse vivo, teria 173 anos agora, né? Então já tem muito tempo também. Mas Nós temos tanta história em Pelotas, né? Tantas pessoas com tantas histórias, né? é importantes. O próprio romance dele com a Elvira, isso é bonito, né? Foi um romance impossível, mas aconteceu, né? Ficamos sabendo aquele dia da entrevista, né? Que sua esposa, as pessoas comentavam, né? A sua espontaneidade em falar, não lê nada, tudo. Não. Isso já tá impregnado, né? Legal. Então, tudo isso é importante transmitir, porque eu fiz um doutorado e eu disse, eu vou fazer a minha tese em Lobo da Costa, porque eu já tinha feito mestrado com um autor português, Eça de Queiroz, que eu também admiro e gosto bastante, mas o doutorado tem que ser com lobo, porque fazendo assim, andando como professor, etc., eu via que até alguns bibliotecários não conheciam mais Lobo da Costa. Sim. Né? Então, isso era importante que a gente começasse a divulgá-lo mais e melhor, né? Porque não conheciam. E aí, claro, eu se falasse com uma pessoa, eu dava algumas coisas, etc., até que a gente sempre teve. Mas a maioria achava que era nome de rua. Né? Sim, nome de rua. Um até me disse assim, até um amigo nosso que veio de outro lugar, me disse assim, não, Lobo da Costa, achei que era um dos guerreiros, farroupilhas. Não é dessa época, né? Eu assisti. Até o Lobo da Costa queria ir para a Guerra do Paraguai. Em 1865, ele tinha 12 anos, ele queria ir, porque o irmão do pai dele, né? O tio foi, né? Sim. Que era João também, e o filho, o primo dele, o Tomás, os dois foram para a Guerra do Paraguai. O pai dele não foi, ficou, e o Francisco, que tinha 12 anos, queria ir. Então fizeram uma roupa para ele faz de conta que ele fosse, e tenho fotos dele com a roupa e o primo sentado, o primo vestido fardado. Também, fardado, mas ele foi, né? E o Francisco queria ir, mas acabou não indo. Não. E exaltou depois, fez poemas do Lobo fez poemas sobre a Guerra do Paraguai, etc., mas acabou não caindo. Que legal. São histórias, né? São muitas histórias, isso mesmo. Bem, e agora chegou o nosso momento em que o nosso querido entrevistado, que escolheu um poema do Francisco Lobo da Costa, ele que escolheu, e ele vai interpretar este poema agora. O rei e o operário, o que vales junto à forja, cingindo sujo avental, e a ti que te vale a gorja do teu diadema real. Eu mando tropas e armadas, sustento povos na mão, pois eu tempero as espadas que fazem a revolução. Eu tenho um cetro que, ao vê-lo, curvam-se as raças fiéis, pois eu possuo o martelo que prega a força dos reis. És um divino espantalho, e tu, que vales vilão, eu forjo o anel do trabalho, tu forjas a escravidão. Eu tenho o sangue que deve recordar-me os faraós, e eu o do peão que em greve decapitou teus avós. Tu és das trevas o leito, mentes eu laboro a luz. Eu prego a luz do direito, eu prego as leis de Jesus. Tu és a noite, eu o dia, deslumbram-te os vivos sóis,
tu fundes a tirania, eu fundo os pulsos aos heróis. Então, gente querida, gostaram da poesia que o nosso querido João Berneira escolheu? Eu adorei. É uma poesia social e o Francisco Lobo da Costa, em relação à poesia social, é o segundo mais importante do país. O primeiro, claro, sem resta da dúvida, é o nosso poeta abolicionista, que é Castro Alves. E o segundo mais importante no Brasil é o Francisco Lobo da Costa, porque ele tem uma poesia social, como este poema que tu leste e muitos outros, bem expressiva, bem interessante. Inclusive, ele, da sua última hospitalização, ele fez em maio, no dia 13 de maio, que ele estava hospitalizado, e ali, digamos que ele se auto-hospitalizou, porque ele queria sair do vício, mas não conseguia. No dia 13 de julho, ele fez um poema enaltecendo a abolição da escravatura, que aconteceu no 13 de julho de 1888. Então, quase perto da morte dele, né, que vai falecer em junho, né, 18 de junho. E ali não era leito de morte, porque dali ele saiu, ele só tinha sido internado e auto-internado para tentar sair do vício. E depois ele vai vir falecer por outras questões. Né? Muito jovem. Muito jovem, E se quiserem saber mais alguma coisa, como o Francisco faleceu, etc., olhem nos nossos capítulos, os episódios iniciais do Momento Lobo da Costa. Eu comecei o episódio 1, 2, 3... a morte de Francisco vai se dar lá pelo episódio 20, 21, etc. Então, se vocês quiserem saber mais, olhem lá. Então, agradeço... Acompanhe o programa aqui. Agradeço ao nosso querido João Berneira por estar aqui. Foi um prazer te ouvir e estar contigo. Agradeço a vocês pela audiência que nos tem dado, continuem. Se não estão inscritos, se inscrevam no nosso Momento Lobo da Costa, curtam e deixem algum recado para nós, né? Eu sempre adoro quando recebo alguma coisa que vocês nos escrevem, esse diálogo é maravilhoso. Então, mais uma vez, obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijão. Obrigado.